Essa integração de dados que é feita utilizando o Pentaho, ela não é em tempo real. É a primeira observação. Quando nós falamos sobre integrar dados, não quer dizer que isso vai acontecer de maneira dinâmica, automática. Por quê? Porque o Pentaho é uma solução estática. A integração de dados aqui é no sentido de que você vai conseguir coletar os seus dados de uma origem para um destino. E aí, nesse destino, os dados serão utilizados para diversos fins. Então, a integração, ela acontece, mas ela não é em tempo real. No contexto do Pentaho, você vai ter agendamentos dessas extrações. Você vai ter programações dessas extrações. Ou você pode executar elas manualmente. Coleta de uma origem e leva para um destino. Você pode, durante esse processo, fazer transformações nesses dados, mas isso não é obrigatório. Você pode executar o Shell Script, você pode executar o Python para iniciar rotinas do Pentaho. Então, no meu caso, na minha experiência, por exemplo, eu desenvolvo todo o meu trabalho com Pentaho na interface gráfica. Eu não tenho como se desenvolver de outra maneira. Eu preciso da interface gráfica. Então, eu faço toda a minha programação, gravo, salvo o meu job, a minha transformação. Aí, se eu quiser executar essa transformação nesse job, eu não preciso obrigatoriamente da interface gráfica, mas eu preciso ter o Pentaho na máquina onde isso vai ser executado. Mas a execução pode ser via terminal, via prompt, mas a customização, a construção, não. Em qualquer área de negócios em que você tenha dados para você trabalhar, então o Pentaho ele é um facilitador, é uma ferramenta 100% gratuita. A curva de aprendizado do Pentaho ela é muito curta, ela é muito baixa. Então, assim, é fácil aprender a trabalhar com o Pentaho Data Integration. Então, aqui eu estou com a interface do Pentaho aberta. O PDI não precisa de nenhum banco de dados para funcionar. O PDI é um programa pronto, um executável. Você só precisa baixar ele, dar um start e ele vai funcionar sem banco de dados nenhum. Não existe banco de dados para PDI. Banco de dados aqui no PDI, quando a gente fala que pode usar banco de dados, é porque existem duas maneiras de eu gravar meu trabalho no Pentaho. Porque aqui posso clicar em File, Novo, Transformação, vou clicar ali no ícone e dar um Ctrl N. Então, tem uma transformação nova. Essa transformação aqui, na hora que eu for salvar essa transformação, eu posso gravar ela no meu computador, como vocês estão vendo aqui. Então, aqui são transformações gravadas com a extensão .pr. Posso gravar ela fisicamente na minha máquina, ou eu posso gravar essa transformação num banco de dados. Eu chamo esse banco de dados de o banco de dados do repositório. Tem na aba Design, a gente chama de steps. Steps são passos, né? Em inglês. Então, passos que eu posso utilizar no meu trabalho de transformação. Então, se eu quero ler os dados de uma tabela, então eu posso vir aqui no Input. Input é tudo entrada de dados. E eu tenho aqui o Table Input. E aí no Table Input, quando eu clico aqui em Table Input, aqui é entrada por tabela. Se eu abrir aqui esse objeto, né, dei 2 cliques nele com o mouse, ele abriu essa janela aqui, né, leitura de tabela. Bom, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero mostrar aqui é o poder de um step desse, de um input desse aqui do Pentaho. Então, um objeto desse, aparentemente inofensivo, ele carrega dentro dele uma série de possibilidades. Então, isso vale para todos os steps do Pentaho. Então, eu quero ler os dados a partir de uma tabela, eu uso o Table Input. Se eu quero ler os dados a partir de um arquivo Excel, então
é o Excel Input. Então, eu vou dar os cliques aqui, abriu para mim a janela de configurações desse step. Olha só quantas abas eu tenho só para tratar do Excel Input. São muitas opções. E aí, eu quero ler os dados de um arquivo Excel. Eu vou agora colocar aqui uma etapa aqui intermediária, que é a Select Values. Tá? É recomendado que você sempre use o Select, mesmo se você não for fazer nada de transformação. Você precisa usar uma etapa como essa aqui no seu processamento. Então, eu tenho aqui o Select Values e agora eu vou pegar aqui um table output. Veja que aqui tem uma caixa de pesquisa. Eu digito aqui o que eu quero, então table output. Aí eu dei 2 cliques aqui para ele lançar o objeto no meu quadro, né, de trabalho. Aí ele perguntou para mim, vem cá, você quer copiar os dados ou distribuir os dados? Eu não vou falar sobre isso aqui agora, tá? Mas quem é meu aluno no curso de Tentar Data Integration passo a passo sabe, né, o que isso significa, porque eu tenho 2 opções para fazer o meu recebimento de dados. 2 maneiras, eu posso dar 2 cliques para jogar alguma coisa na tela, eu posso clicar e arrastar. E aí ele está aqui, clico com o botão do mouse aqui em cima do objeto e posso clicar nessa setinha. Ó, quando eu clico na seta, ela já vira um traço aqui, ó, o salto. E eu venho aqui, ó, clico nele e digo que aqui é para ele gravar os dados de saída do step e não para gravar os erros do step. Então são 2 opções que eu tenho aqui de estar fazendo saída de dados, gravando saída ou gravando erro. Então tá aqui, tá pronto. Então aqui seria uma transformação, né? Não é transformação do sentido que eu estou transformando, mas é um objeto de transformação do OpenTable. Então eu tenho aqui uma origem e eu tenho aqui um destino. Para quem ainda não é meu aluno lá no curso Tentado da Integration Passo a Passo, eu estou com uma oferta especial, tá, desse curso. O valor dele está promocional e eu adicionei 3 bônus. 3 bônus nesse curso. Bom, então o que é que vai nesse curso? Além do curso Tentado da Integration Passo a Passo, eu estou entregando para vocês um curso de modelagem de dados para Data Warehouse, também usando o Tentado da Integration. Estou entregando um livro, que é esse Business Intelligence e Data Warehouse, guia para iniciantes, onde toda a parte teórica do curso de modelagem de dados para Data Warehouse você tem nesse livro. Então aí eu explico vários conceitos, várias teorias, mostro vários exemplos didáticos ali com a tabela, ali, desenhei a tabela e mostro os dados saindo de um lado, indo para o outro, explicando a coluna, como é que funciona uma dimensão, os tipos de dimensão. Fala um pouco também sobre o mercado de trabalho para dados também. Tem trilhas de estudo para dados. No caso, se você pretende trabalhar como engenheiro de dados, um analista de dados, um cientista de dados, então, em quais ferramentas você deveria focar, em que tecnologias você deveria aprender. Então, está tudo aí nesse livro, o Business Intelligence e Data Warehouse. E eu estou entregando também o Aprendendo PySpark passo a passo, que é um lançamento. Tá? Este livro ele é a primeira publicação 100% em português do Brasil sobre PySpark, onde eu também mostro passo a passo como é que você pode aprender a trabalhar com PySpark. O que é PySpark, como é que configura a sua máquina, como é que você faz as suas primeiras análises utilizando o PySpark. Tem muita coisa boa. Então, eu estou entregando esse curso para vocês aí, numa oferta especial. São mais de 700 alunos que já fizeram esse curso comigo. São 145 aulas, passo a passo. Se eu não me engano, já são mais de 145 aulas. Então, no total, são mais de 40 horas de conteúdo. Só sobre Pentado Data Integration, você não vai encontrar nenhum material com essa quantidade de horas, nesse nível de qualidade e passo a passo sobre Pentado em nenhum lugar do mundo. Tá? Falando aqui de língua portuguesa, não existe material mais completo do que esse. Então, se você aprender o que eu estou ensinando aqui,
você vai conseguir resolver qualquer tipo de problema utilizando o Pentaho. E além, né, de todo esse conteúdo, eu estou entregando para vocês aí 2 lançamentos, né, esses 2 livros aí exclusivos que eu falei aqui agora para vocês. Por quanto é que está essa oferta hoje? Eu estava oferecendo esse curso só de Pentaho da Tentegoja, né, na promoção, R$ 387. Tá? O valor desse combo todo ele fica em mais de R$ 1.000. Eu estou trazendo ele para vocês aqui esse mês por R$ 27,90. Muitas pessoas que querem trabalhar com dados não sabem por onde começar. Existem muitas pessoas que trabalham com tecnologia hoje que estão em busca de ofertas de emprego na sua área e não estão encontrando. Então, para você que está pensando em migrar para a área de dados, para você que trabalha como desenvolvedor de sistemas e tem curiosidade de saber o que é trabalhar com dados, entender o mundo dos dados, ou para você que ainda é jovem, está procurando uma profissão, um emprego do futuro, aí você também tem essa opção aí também de estar aprendendo a trabalhar com dados usando o Pentaho da Tentegrity. No caso do Pentaho, você não precisa dessa expertise tecnológica, ou Python, programador, nada disso. Você vai configurar aí os seus jobs. Eu estou falando aqui de migração de dados. O Pentaho ele não serve só para você fazer integração de dados, mas também para fazer migração de dados. E aí no Pentaho você faz tudo por interface gráfica, como eu mostrei. Porque é uma questão mesmo de você clicar e arrastar, né, as caixinhas ali e fazer as configurações. Eu tenho aqui alguns depoimentos de alunos. Então, eu acho que o depoimento fala por si só. E se você tiver interesse, curiosidade e saber mais sobre o que é que eu estou entregando para vocês nesse curso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não foi uma aula, é apenas um bate-papo sobre Pentaho. Eu falei sobre muitas coisas aqui e torço pelo seu sucesso. Espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. E se quiserem contar comigo, então aqui estou à disposição. Um abraço e até a próxima.